O vereador Wagner Petrini. Cedo meu espaço ao vereador Alexandre Bortoluz. Da tribuna, vereador Bortola. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, primeiramente bom dia a todos que nos acompanham nas redes sociais e no canal 16 da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Primeiramente, quero convidar todos os vereadores para o evento alusivo ao Dia Mundial e também Municipal do Autismo, de conscientização ao autismo, no dia de hoje, a partir das 14 horas. O evento vai se estender até às 20, mas, em especial, as autoridades, os vereadores que não puderem ficar todo o evento, obviamente, a gente sabe das agendas, a gente quer convidar para pelo menos às 14 horas estar presente na abertura desse nosso evento, que com certeza lotará o plenário, não somente com pessoas de Caxias do Sul, mas da nossa região da Serra Gaúcha. Então vai ser um evento muito bacana, com diversos palestrantes, que com certeza a gente vai mobilizar cada vez mais essa pauta do autismo e de aproveitar agradecer a assessoria do vereador Caleb Garbim, que conseguiu uma doação significativa de sucos de uva com a vinícola Nova Aliança para o evento de hoje à tarde. Mas o assunto que me traz aqui a essa tribuna, como já é sabido, é um dia muito difícil para nós, Tenente Cristiano Becker, em razão dos acontecimentos trágicos no dia de ontem. E mais trágico ainda, que um dos nossos heróis da Brigada Militar tombou durante o cumprimento do dever, deixando uma filha pequena e uma esposa grávida. E infelizmente, Tenente Cristiano, infelizmente a gente diz que o juramento foi honrado, mesmo com o risco da própria vida, servir e proteger ainda que com o com o sacrifício da própria vida. No dia em que o soldado Nazário foi o que o soldado Nazário fez ao defender a comunidade caxiense no dia de ontem. E tenho certeza que sua memória será honrada e eternizada por todos nós e pelos seus irmãos de farda e familiares. E digo infelizmente porque não porque não se deve cumprir o juramento, mas porque poderíamos evitar o que ocorreu ontem. E poderíamos também ter evitado o que ocorreu na escola João Desorce. Se não evitar 100%, pelo menos mitigar ao máximo, vereador Iago, e reduzir próximo de zero esse tipo de barbárie. Já passou da hora desse país passar a mão na cabeça de criminosos. Quando eu digo isso, a gente traz à luz o tema da legislação. E querendo ou não querendo, a legislação é federal. O Congresso Nacional tem que se atentar a essas questões e urgentemente mudar essa legislação porca que a gente tem. Uma legislação porca que, infelizmente, não defende a sociedade. Não defende. Ela é muito branda. Ela praticamente institucionaliza o criminoso a voltar a cometer crime. Porque não fica preso. E nós falamos em audiência de custódia, nós falamos, dentre outros dispositivos legais que tem, que tudo beneficia o criminoso. Não beneficia o cidadão de bem. Infelizmente. E eu tive a oportunidade, semana passada, vereador Caleb, de participar em Brasília do Fórum de Segurança Pública. Um evento promovido pela Fundação do Partido Progressista, Fundação Francisco Dornelles, mas que, por incrível que pareça, foi um evento apartidário. Pessoas de diversos partidos participaram, inclusive o ministro da Segurança Pública, Lewandowski. Inclusive. Estive lá, presente. E escutei atentamente a fala de todos. E o enrijecimento da lei foi uma pauta unânime. Unânime.
E é para isso que nós precisamos batalhar. E graças ao bom Deus, nós temos pessoas tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, frente, vereador Iago, como presidentes de Comissão de Segurança Pública, que podem dar a celeridade necessária para aprovar os projetos que são altamente necessários para a proteção da comunidade, para a proteção e segurança do cidadão de bem. Chega da Brigada Militar, chega da Guarda Municipal, chega da Polícia Civil ficar enxugando gelo, que é isso que eles fazem. Teve casos na legislatura passada que a Brigada Militar prendeu o cidadão 44 vezes, Tenente Cristiano Becker. 44 vezes. É inadmissível que ocorra uma situação dessas. A Brigada Militar, a Guarda Municipal, a Polícia Civil, cansam de fazer o enxugar-gelo, de fazer o retrabalho. Num país sério, esses tais anjinhos que cometeram esse crime na escola João Desordens no dia de ontem, pegariam facilmente anos de prisão. Num primeiro momento, talvez, e eu vou usar os institutos que nós temos no Brasil, num primeiro momento, talvez ficariam no fase até completar 18 anos e depois iriam para o presídio. E ontem, conversando com o delegado Cavalheiro, o que me chamou a atenção, que ele que fez a entrevista desses anjinhos, né? Anjinhos, para ficar claro. Ele fez a entrevista e ele me olhou depois de fazer a entrevista e disse assim: Bortola, é triste a gente olhar para o olhar de um adolescente e ver a frieza dizendo: sim, nós esfaqueamos a professora. Sim, nós cometemos o crime. Isso não é normal, gente. Um adolescente, ou no caso 2 adolescentes, 3, tomar esse tipo de atitude. E aí eu entro numa questão política, porque a gente não pode nos furtar de ter esse posicionamento. Na época do governo Bolsonaro, foi ventilado a hipótese de se implementar nas escolas públicas detectores de metais. Nossa, fizeram um estardalhaço, um absurdo, porque tá louco, como é que vai fazer isso numa escola, porque lá não é presídio, não sei o quê. Não teria evitado no dia de ontem? Porque a gente sabe que, infelizmente, não se tem efetivo suficiente para deixar um guarda municipal por escola, um brigadiano por escola. Não se tem efetivo suficiente. Então, o detector de metal evitaria de 2 alunos entrarem com faca. Nem as câmeras de monitoramento foi tão premeditado que esses adolescentes, esses criminosos, eles depredaram a propriedade do município, removendo as câmeras de segurança pública. É inadmissível que isso aconteça. Inadmissível. Então, a gente traz esse tema aqui, porque ou a gente bate de frente, diuturnamente nessa situação, e acabamos com a impunidade, ou ela vai nos impor cotidianamente situações devastadoras como essas. Infelizmente, é essa situação. E eu, conversando com o presidente dessa casa, vereador Lucas, no fim do ano passado, nós fizemos, pela Comissão de Segurança Pública, vereador Iago, uma cartilha de segurança escolar. E eu conclamei ao presidente para organizar, de alguma melhor maneira, para que nós, juntamente com a comissão, vereador Iago, que o senhor é presidente, visitarmos essas escolas, todas, com todos os vereadores que quiserem participar, e fazer a entrega dessa cartilha de segurança escolar. E até mais, convidar os órgãos de segurança pública para eles estarem junto nesse momento, porque não é uma pauta política, é uma pauta que nós devemos defender ao máximo para proteger as nossas crianças, os nossos adolescentes, os professores, os pais, a comunidade escolar e a comunidade caxiense.
Esse é o meu recado no dia de hoje e agradeço, senhor presidente, pelo espaço. Obrigado. Passo a palavra para o primeiro vice-presidente, vereador Petrini.